Uma boa noite com Jesus. Amém. Temos aqui um pedido de oração por Ticiano. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Aleluia. Com toda a reverência, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, tem se movido no nosso meio, Senhor, através dos louvores. O Senhor, e Tu habita onde estão os louvores. Nessa noite te pedimos a Tua graça, mais uma vez, e a Tua misericórdia. Sabemos que essa misericórdia, o Senhor, nós já temos ela, e por isso te agradecemos, ó Deus, porque podemos usufruir desta grande misericórdia que o Senhor tem colocado à nossa disposição. O Senhor, através da Tua palavra, através do mensageiro que Tu tem enviado para esses nossos dias, o Senhor, como foi no tempo passado, o Senhor tem repetido mais uma vez. Aleluia. Graças a Deus, graças a Ti, ó Pai, que podemos enxergar isso. Pai eterno, também coloco esse pedido de oração nas Tuas mãos, que Tu possa, Senhor, suprir toda necessidade, toda dificuldade no nome do Senhor Jesus Cristo. E te peço pela Tua palavra, Senhor, que vai ser lida, que Tu possa trazer para nós, Senhor, o Teu desejo, Senhor, o Teu coração, ó Senhor, para os nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os irmãos para nós lerem Números. Capítulo 13, versículo 30. Números capítulo 13, versículo 30. Logo depois nós vamos ler em Josué, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 30. Diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente possuiremos e subiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Vamos ver em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué fica bem adiante, logo depois de Deuteronômio. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Gostaria de colocar o título: A Palavra de Deus não volta vazia e Deus sempre vela por ela. Amém? Aquilo que Deus falou alguma vez através da sua palavra, ela não volta vazia. Ela tem que cumprir o efeito no qual ela foi direcionada. E tudo se cumpre exatamente da mesma forma, e os tipos e exemplos sempre se repetem. E aquilo que é natural também tipifica o espiritual. E nós podemos ver que às vezes as coisas são bem claras, mas há uma incredulidade em relação à palavra de Deus,
porque eu fico contente poder, nesta noite, poder falar com os irmãos, porque eu sei que cada um de nós, quando lê a palavra, está procurando algo para que possamos crer mais. A gente pega as Escrituras, pega o que é pregado, e a gente tenta aplicar na nossa vida e encontrar maneiras e revelações através de Deus para que aquilo seja completado nas nossas vidas. Hoje à tarde fui fazer uma visita lá em Portão e uma pessoa estava um pouco desanimada, né? E ela comentou comigo que uma conhecida dela, que era advogada, o seu pai era pastor de uma grande igreja. E daí ela estava bem desanimada pelo conselho que essa filha do pastor falou para ela. E ela disse que o pastor sempre foi um homem zeloso, uma grande denominação, um homem que não sentava à mesa sem fazer uma oração, um homem que mantinha a doutrina da sua família, e eles estavam sempre guardados numa redoma de vidro, com essas palavras, e ele foi acometido de um câncer, e ele sofreu muito com aquela doença, e já na sua ânsia de morte, ele falou para sua filha que eles tinham que viver a vida, porque ele entendeu que no final da sua vida, tanto pessoas más como pessoas que são de Deus, elas podem sofrer, elas podem ser acometida ou tomada de uma doença e sofrer. E ele disse para ela viver a vida, viva a vida. Porque ele disse, as igrejas, elas são todas comércio. Falou isso para sua filha. E ela estava bem desacreditada. E eu vejo, e ela disse para mim assim, eu vejo que ele estava com a razão. As igrejas são todas comércio. Eu disse para ela que Deus, Ele cumpre a sua palavra. No tempo de Sodoma e Gomorra, ali tinha o servo Abraão e tinha Ló. Ló estava em Sodoma e Gomorra e Abraão estava numa terra desértica onde ele escolheu. Eu disse, observe o caráter de Abraão. Ele procurou escolher o deserto, deixou ele escolher o que ele quisesse, né? Ló podia escolher a terra de Sodoma e Gomorra, onde ali havia rios, a terra era boa para plantio, mas ele foi contrário, um lugar de sacrifício, um lugar mais difícil. E apareceu aqueles 3 homens e Abraão chamou. Quando aqueles homens se aproximaram, ele disse, meu Senhor. Ele não disse, meus senhores, porque ele cria em um Deus. Ele tinha revelação, ele era diferente. A Bíblia diz que Ló, ele era justo. Mas Ló, ele estava preocupado com aquela cidade, onde havia ali homossexualismo, lesbianismo, havia ali todo quanto é tipo de pecado. E Abraão não estava preocupado com isso, porque Abraão, ele não era só justo, mas Abraão, ele era um eleito, ele era um predestinado para estar na presença de Deus. Aquele homem que apareceu na presença dele era o próprio Elohim. Então foi isso que
que aconteceu, mas Ló estava preocupado com aquela cidade. Ele era justo, ele viu aquela cidade naquela condição, ele viu que talvez havia corrupção naquele tempo, como há hoje, no governo, em tantas coisas dentro das igrejas. E eu disse, que eu já falei inúmeras vezes, que as igrejas aí fora, eles estão fazendo um comércio mesmo, vendendo cura, vendendo prosperidade, né? Mas tudo isso é gratuito, né? Para aqueles que Deus quer dar. Louvado seja Deus. Então Abraão não estava preocupado com isso. Abraão estava preocupado em receber aquela promessa que Deus tinha dado para ele. Então o verdadeiro filho de Deus, ele não está preocupado com o mundo. Simplesmente ele segue adiante, marchando, procurando cumprir a palavra. E eu disse assim, mas muitas pessoas, muitas vezes, que nem Ló, viam as coisas erradas, via aquelas pessoas se vestindo errada e não falavam nada, e ele não falava nada. Ele via a corrupção e não falava nada. Este pastor que estava morrendo e disse que tudo é comércio, ele viu que tudo era comércio, mas ele nunca se levantou contra. Simplesmente ele se colocou debaixo de um bispado, né? E aquelas igrejas, então ele dava o dinheiro para um bispo, um pastor maior. E eu disse assim, por isso que eu creio numa mensagem enviada do profeta, né, que ele diz que cada cidade tem o seu pastor. Né? Então, aquele pastor, ele tem o sustento da igreja, porque isso foi comissionado já lá no Velho Testamento. Louvado seja Deus. Somente os levitas tinham o direito de receber aquela ajuda financeira, né? Aquela ajuda para o seu custo, para a sobrevivência, porque eles trabalhavam na obra. Então aquelas 11 tribos, né, prestavam tributo à tribo de Levi. Então ele recebia um salário, a tribo de Levi recebia um salário equivalente aos outros, mais 10%. Que era 11, né? 11 tribos dando os seus 10% para a tribo de Levi. Então ele tinha aquele sustento ali. E hoje, as denominações, eles erguem um bispo. E aquele bispo, ele coloca igrejas em várias cidades, em vários estados, fora do país, e eles se enriquecem. Então, por isso que a palavra de Deus diz, né, ali na igreja de Éfeso, né, que Deus tinha uma coisa que ele era favorável àquela igreja, que a igreja de Éfeso aborrecia a obra dos nicolaítas, na qual ele também aborrecia. Então eles tinham essa doutrina naquele tempo ali. Deus disse assim a vocês, uma coisa eu tenho a favor de vocês, vocês aborrecem a obra dos nicolaítas, do qual eu também aborreço. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver, né, que as pessoas, elas estão enredadas porque querem. Elas estão vendo que a situação é bem notória, né, mas não querem cumprir a palavra. Por que não querem cumprir a palavra? Porque eles querem fazer aquilo que lhe convém. Eles querem andar de qualquer maneira. Aí começam a fazer um monte de pergunta, né, com revolta, porque aí me disseram que a Bíblia é apenas um papel escrito, né, que tem várias traduções, várias palavras diferentes, que não dá para acreditar na Bíblia. E eu disse, olha, Jesus pegou a Bíblia e leu. E ele disse, hoje se cumpriu essa escritura. Quer dizer, aquilo que estava previsto na Bíblia, que a Bíblia vinha apontando, estava se cumprindo na vida dele ali. Ele veio libertar os cativos da visão aos cegos, mas cegos espirituais e cegos físicos também. Aqueles que eram eleitos podiam enxergar ele, aqueles que não eram não podiam enxergar. Mas através, né, aqueles que não podiam enxergar, porque eles ouviam das suas denominações que existiam na época.
de cima da plataforma, né, aqueles sacerdotes falavam contra Jesus. Verdade. Tinha gente que nem conhecia Jesus, mas como é que eles odiavam Jesus? Tinha gente que nunca tinha visto Jesus na vida, mas estava lá junto com o sacerdote. Crucifica ele. Crucifica. Por quê? Porque eles tinham ouvido falar do sacerdote. Né? O púlpito é uma ferramenta poderosa para que Deus possa falar. Né? Mas se o inimigo também resolve de usar, muitas pessoas vão atrás. Louvado seja Deus. Muitas vezes se queixam com queixas em cima do púlpito, né? Mas nós não devemos nos queixar, né? Nós devemos saber que Deus tem provado os seus, né? Se Deus nos coloca numa situação, é porque Deus tem nos provado. Nada acontece em vão. Se nós pudéssemos olhar o propósito de Deus para as nossas vidas, então nós poderíamos entender o que Deus está querendo conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver, né, o pecado em todo mundo assim. Eu disse, a Bíblia, ela é inspirada. E quem tem o Espírito Santo, ele vai de acordo com as Escrituras, porque o Espírito Santo não pode contradizer nada que está escrito na Bíblia. Se o Espírito Santo ungiu Paulo para escrever aquelas cartas, o Espírito Santo que está na pessoa não vai dizer que aquilo ali não é para aquele tempo, ou não é para esse tempo, que aquilo ali não é necessário se cumprir. O Espírito Santo está na pessoa, ela vai confirmar com o que está escrito, porque esta palavra faz parte da noiva, ela é a palavra viva agora. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, está tudo corrompido. Por isso que as pessoas estão tão desacreditadas. As religiões estão corrompidas. A política está corrompida. Alguém chegou para mim e disse assim: Adair, tem que votar no fulano, porque ele é o que pode resolver o problema. Nós temos que votar no melhorzinho. Entre os piores, nós temos que escolher o melhor. Eu disse assim, todas as vezes foi feito isso. Todas as vezes. Todas as vezes que foi procurado votar no melhorzinho, o melhorzinho entrou lá e acabou se corrompendo. Esse pensamento, eu só creio em uma coisa, que esse mundo vai mudar quando o Senhor Jesus Cristo reger essa terra com vara de ferro. Porque enquanto estiver na mão do homem, esses espíritos que a Bíblia fala, né, com rabo de escorpião aí, né, cabeça como de leão, esses demônios, o diabo toma conta do mundo. Né? Ele diz para Jesus: vós prostrados me adorares, entregarei tudo, todas essas nações. Olha aqui, Alemanha, Inglaterra, todas as nações, Israel, será tudo teu, pode governar, porque me foi entregue. E Jesus não contrariou ele, porque era verdade. Estava sob a posse de Satanás. Mas o que Deus tem feito, né, nesse tempo, Ele tem estendido o seu tempo, porque Ele enxergou que tem filhos e filhas de Deus que ainda têm que ser alcançados, e eles têm que estar preparados. Eu estava lendo a mensagem ali dentro do quartinho, e o profeta diz assim, a vinda do Senhor Jesus Cristo já se passou. Deus está pronto. Deus não veio porque a igreja não se aprontou. O dilúvio no tempo de Noé era para ter vindo antes. Noé tinha pregado por 120 anos, mas Deus foi prolongando a sua pregação, foi prolongando, porque Ele não queria que ninguém se perdesse. O julgamento era para ter vindo, mas Deus ainda prorrogou, porque Deus estava pronto. Ele falou a sua palavra, Ele ia velar por ela. Ela tinha que acontecer em algum momento, mas Deus estava retendo aquilo ali. Louvado seja Deus. E Deus disse para Abraão: Abraão, o teu povo, eles vão ficar cativos 400 anos, mas logo depois
virá um libertador. Então eles ficaram cativos 400 anos. Mas eles vieram para entrar logo em seguida em Canaã. Mas não puderam entrar por quê? Porque eles não estavam preparados. Eles não estavam prontos. Deus estava pronto. Agora eles foram colocados a provas, né, para ver se realmente eles mereciam aquilo ali. Entrar em Canaã. Canaã é o símbolo do Espírito Santo. Para nós agora, entrar nessa dimensão do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Mas eles não se aprontavam, murmuravam, se queixavam, e Deus não sabia da necessidade deles. Deus não sabia que eles estavam passando fome. Deus não sabia que eles tinham necessidade de roupa. Mas mesmo assim Deus guardou eles. Ninguém morria, ninguém adoecia, enquanto estavam sob a tutela de Deus, sobre aquele mandamento que Deus disse para eles saírem do Egito. Não existia médico ali, mas Deus estava providenciando para eles. Então, quando você está dentro da palavra dele, né, Deus, ele está obrigado contigo a cumprir a sua palavra. Aí alguém me diz assim, mas como é que Deus permite lá na Síria as pessoas morrerem daquele jeito? Como é que Deus permite crianças, anjinhos morrerem daquele jeito? Deus não deseja nada disso, mas Deus, ele não pode intervir aonde as pessoas têm decidido levar a sua vida. Deus não pode intervir. Deus não é mal educado, Deus não força. Eles querem crer em Maomé, eles querem crer, né, numa doutrina que não é de salvação. Deus tem um caminho provido. E ele tem que velar pela sua palavra. Ele não pode pegar e salvar de qualquer maneira, se tem um caminho provido. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não teria valor nenhum. Aquilo ali seria algo comum, só com história, só para as pessoas sentirem pena, talvez, e tentarem mudar. Não, mas aquilo ali tinha algo sagrado ali. Era um homem que não tinha pecado, nunca fez nada de errado. E as pessoas julgaram ele e ele teve que ser espancado, teve que sentir a ânsia da morte. Mas ele estava consciente, né, que ele era a salvação para a humanidade. Então ele não queria nem tomar aquele vinagre com fel para não afetar a sua consciência. Porque na hora que você está sofrendo, as janelas da razão se fecham e as janelas do instinto se abrem. Então você esperneia, você grita, você chora, você pede misericórdia, você quer escapar daquilo ali. Mas ele não queria escapar daquilo ali. Porque aquela dor, aquela ânsia da morte estava sobre ele. Aquilo era algo sagrado para Deus. Mas as pessoas, elas escolhem daquela maneira ali. E a Bíblia diz que até a terceira e quarta geração é visitada por causa da iniquidade dos pais. Foi o que eu comentei para essa pessoa. A Bíblia diz isso. Mas isso é justo? É o que a Bíblia diz. Até a terceira e quarta geração. Agora, se você está dentro da palavra de Deus, toda a maldição, ela é cortada. A maldição que teria que seguir adiante foi largada sobre Cristo. Ele tomou todo esse peso, nenhum homem poderia tomar, nenhuma pessoa ia resistir. Somente ele tinha uma estrutura diferente para isso. Glória a Deus. Ele disse para os discípulos: aonde eu vou, vocês não podem ir. Aleluia! Vocês não podem ir. Glória a Deus, aleluia. Mas é necessário, né, que haja provações. O pastor Virgílio falou muito sobre isso. Foi sexta-feira, uma palavra muito abençoada. E eu estava necessitando daquela mensagem. Foi no alvo. Estava necessitando mesmo. E quando você sabe
que Deus está tratando contigo, tu consegue vencer. Porque aquilo ali tem um propósito de Deus na tua vida. Então, quando Deus colocou o povo de Israel em Cades Barnea e começou a provar eles aí, tinha um propósito. Eles tinham que logo adiante passar, eles tinham que logo em seguida passar o Jordão e ir para Canaã. Então eles tinham que passar pelas últimas provas. Mas eles não resistiram. Então Caleb disse: vamos, nós somos mais do que capazes. O que Josué estava olhando? Nós somos mais do que capazes. Ele não estava olhando para ele. Ele estava olhando para Deus que estava nele. Nós somos mais do que capazes. Porque Deus está conosco. Era isso que ele enxergava. Ele não enxergava outra coisa. Aleluia. Nós estamos fundamentados na palavra. Deus disse: vai, aonde tu colocar a planta do teu pé, ali será posse tua. Aonde? Avança, vai avançando. Então ele tinha que cada vez avançar mais. Então hoje, se você tem as bênçãos de Deus, Deus diz para você avançar mais. Adquira mais. Você está enfermo, adquira mais. A bênção de Deus para você receber a cura. Está necessitado de uma libertação? Continue lutando. Você vai conseguir vencer. Você está baseado na palavra de Deus. Você está em busca de um novo nascimento. Você tem recebido esse novo nascimento. Aqueles que têm se convertido há pouco estão em busca do novo nascimento. Nós que estamos se vestindo com a palavra, nós estamos nos preparando cada vez mais. Porque as vestes já estão prontas. As vestes nupciais já estão prontas. Estão prontinhas. Deus, Ele não atrasa nem um minuto. Só depende de nós. Só depende de nós. E é necessário que cada um de nós passe pela prova, para que então Deus possa ver o que há dentro da tua alma. Ele tem que te apertar, Ele tem que te arrochar, porque você não consegue chorar mais, você não consegue orar mais. Então Ele permite que certas coisas aconteçam. E comigo tem acontecido muitas coisas, e quando eu vejo as coisas acontecendo, eu digo que é Deus. É Deus que está acontecendo. Se está vindo coisas contrárias a mim, é Deus que está permitindo para quê? Para me quebrar, para me moer, para eu manifestar o que há de melhor em mim. Para Jesus manifestar o que havia de melhor nele, ele não tinha que ser moído. A rosa de Saron não tem que ser moída para ela exalar o seu excelente odor. Mas dela sai o ópio. E o ópio, ele é um remédio que tranquiliza, é um remédio que deixa a pessoa calma. Mas se ela se livra daquele ópio, então o estado dela passa a ser pior ainda. Então ela tem que estar sob o efeito do ópio, daquele lírio do vale. Glória a Deus, aleluia. Então é necessário, e nós não podemos impedir isso. Não podemos impedir. O Brando dá um exemplo de uma lagarta, que ele viu um casulo, e disse que uma família viu aquele casulo muito bonito, e daí foram lá, uma tesourinha, e cortaram. Só vou ajudar essa lagarta a sair aqui de dentro, e cortaram o casulo. E daí puxaram ali aquela lagartinha ali com as asinhas, e ela saiu fácil. Só que ela tem uma resina, tem um óleo sobre ela, e quando ela se esforça para sair daquele casulo, naturalmente o casulo é apertado e aquele óleo fica dentro do casulo. E ela sai ali com as suas asas limpas, e ela consegue voar e ir atrás do seu alimento. Mas quando foi ajudado ela saiu com toda com aquele óleo, com aquela resina ali, e ela não tinha força de voar. Então ela não conseguia voar, não conseguia buscar, então o predador facilmente poderia pegar ela. Então era necessário ela passar por aquilo sozinha. Ela tinha que se esforçar. Deus quer ver o teu esforço. Deus quer ver o teu mover. Por isso que Deus disse para Adão: onde é que tu está? Para que Adão se manifestasse. Tem que ver uma manifestação íntima nossa em relação a Deus. Então Deus vem ao nosso encontro.
Jó sofresse tudo aquilo, e ele ganhou tudo em dobro, tudo em dobro. Mas a sua família não ganhou em dobro, porque a sua família estava numa outra dimensão. A sua família tinha sido guardada, porque tudo aquilo que ele amava, Deus deu de volta. Louvado seja Deus em tudo que você ama. Assim diz o profeta, Deus te dará de volta. Você não imagina as coisas que Deus tem preparado para ti, as surpresas que Deus tem preparado para ti, coisas que você não pode imaginar. Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Então nós podemos ver, né, que Deus, Ele tem provado. E essa prova nós temos que passar. Todas as provas contribuem para o nosso bem, para que nós possamos manifestar realmente aquilo que há dentro de nós. E muitas vezes Deus nos aperta para criar um novo nascimento. Porque tem pessoas que não nascem de novo. Ela tem que nascer, ela tem que mudar tudo aquilo que ela tinha no passado. Ela tem uma vida rotineira, achando que a mensagem desse tempo é algo comum, mais uma religião, que é somente ir à igreja, né? Tem tantas outras igrejas, coisa e tal. Não, mas Deus quer que isso se torne vivo. Então, às vezes, é necessário que você chore, né? Que você fique ali ranhento, que você fique numa situação aonde, né, você tem um novo nascimento e você abandone tudo aquilo que você tinha no seu passado, né, coisas que você não imaginava, interpretações que você achava que tinha, que você estava com a razão, né, mas isso é para que Deus possa colocar o seu Espírito em você. E você, então, você não vai se jactanciar de nada. Você não vai se gloriar em nada. Toda a glória você vai procurar direcionar para Jesus. Porque é perigoso nós, irmãos, né, ficar com glória que não é nossa. Porque nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Jesus é que fez tudo. Porque eu fiz alguma coisa, eu sou esforçado. Não, todo esforço que nós fizermos, isso é nada diante de Deus. Porque Ele foi o sacrifício perfeito. A nossa vida, né, muitas vezes tem deslizes, dependemos da misericórdia de Deus a cada dia, da transformação na nossa vida a cada dia. Por isso que nós não podemos ter glória nenhuma. Então todo dom que nós possuímos foi dado por Deus. Não foi nós que escolhemos. Louvado seja Deus, aleluia. E Deus tem feito isso, essas provas, né, para que a palavra dele se cumpra. É necessário que haja esse tipo de acontecimento, né? Quando Deus mandou seus mensageiros, né, cada nação foi provada. Cada nação. Quando veio de Paulo ali em Éfeso, aquela cidade, eles foram provados. Se receberiam o mensageiro, se receberiam a palavra, ou se não receberiam. Aleluia. Noé, no tempo de Noé, a mesma coisa. Eles foram provados, cada nação foi provada, diz o mensageiro. A Rússia foi provada, Estados Unidos foi provado, quando veio o profeta dessa era. E cada vez que o mensageiro vem e ele é rejeitado, a palavra é rejeitada, logo depois vem juízo. Não pode passar nada que aconteça se não haja o juízo de Deus, porque o mensageiro, quando vem, ele é para trazer a graça e a misericórdia de Deus. Então, quando essa graça e essa misericórdia ela é rejeitada, eles não reconheceram que era Deus se manifestando naquele tempo, estão rejeitando o próprio Deus. Quando veio Lutero, foi rejeitado.
rejeitaram a Deus. Porque era Deus sobre aquele homem, era um espírito, o Espírito de Deus se movendo naquele homem para trazer a mensagem daquele tempo. Então quem rejeitava, estava rejeitando a Cristo. Quando veio o Wesley, a mesma forma. Quem rejeitava o Wesley estava rejeitando o Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo a mesma coisa. Agora, o que nós temos que reconhecer, o que Deus tem feito nesse dia. Louvado seja Deus. Aleluia! O que Deus tem feito nesse dia? Eu gostaria de perguntar para os irmãos. O que nós temos que prestar atenção para não rejeitar? Oh, meu eterno. Em reconhecer que a deidade agora está na noiva. A deidade está em nós. Aí eu olho para mim e acho que não tem deidade. Mas isso é necessário, nós temos que reconhecer isso. Porque isso é o cumprimento da palavra de Deus. E se nós deixarmos isso passar, nós deixamos passar o plano de Deus para nós. O seu plano de redenção, no qual Ele tem colocado ali em Apocalipse, que Ele diz que ali é o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então as 7 eras era a revelação do Senhor Jesus Cristo. Hoje a revelação de Jesus Cristo está na sua noiva. Ele diz: a deidade não está no céu, a deidade está na terra, na vida de cada irmão e cada irmã. Então nós devemos reconhecer isso, sabendo que Deus habita em mim, e que num dia desses Deus vai me tomar para si. Eu sou feito do próprio elemento de Deus, assim como Eva era feita de Adão, né, ali, e Adão diz para ela: tu é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus vem dizer para nós hoje que tu é o meu atributo, tu faz parte de mim. Eu não sou perfeito sem ti. Era necessária a manifestação da igreja nesse dia, para que Deus pudesse completar a sua obra de redenção. Aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos falhar em perceber isso. Nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Porque Deus vela pela sua palavra. Ele trouxe a revelação nos 7 selos. Ele fez soar os trovões e nós temos nos vestido com esses trovões. Cada mensagem Deus tem colocado em ordem. Casamento e divórcio. As denominações, para as denominações isso não tinha valor nenhum. Pode separar, não deu certo, pode separar, não tem problema nenhum. A pessoa não dá certo, está sempre brigando, se separa e casa com o outro. Não, mas não. E hoje o profeta vem mostrar que você casou, você não pode separar. Aconteça o que acontecer. E se você veio para a mensagem de um outro casamento e você não sabia, a partir de agora que você sabe, você não vai errar mais. Porque Deus, Ele coloca a sua palavra sobre você. Amém? Então você está justificado sobre isso. O profeta disse: eu tenho diácono, eu tenho pessoas na minha igreja que estão errados, estão casados 2, 3 vezes. Né? Casados 2, 3 vezes. E agora como é que eu vou trazer essa mensagem dura para eles? Como é que eu vou dizer isso para eles? Aí ele, antes de trazer a mensagem, ele foi com a montanha. Ele foi orar: Senhor, como é que eu vou dizer para eles essa mensagem? Eu tenho que colocar a palavra em ordem. E aí Deus falou com ele, né? Assim como foi no tempo de Paulo, e Paulo, Deus deu autonomia dele falar sobre casamento e divórcio para o tempo dele. Da mesma forma Deus disse: vai e diga para eles ficar como estão, né? Sigam criando seus filhos, né? Mas a partir dali não peguem mais, não errem mais. Louvado seja Deus. Aleluia. E aquilo ali não foi algo de uma mente de um homem, porque Deus, Ele vela pela mensagem do seu mensageiro da era. Por isso perguntaram para Jesus: Senhor, por que Moisés permitiu? Porque Moisés permitia. Deus tinha comissionado ele, então Deus respaldava aquilo que Moisés decretava. Deus respaldava. Assim como respaldava
Paulo determinou na primeira era. Então, Deus respalda também a mensagem do mensageiro desse tempo. E isso não foi só algo que foi fruto da imaginação do irmão Brando. Ele dizia, vocês continuem assim, mas a partir de agora, não, isso é algo certo. É algo que é verdadeiro, é algo direcionado por Deus. Aí ele disse assim, mas como eu posso saber disso? Como posso saber disso? Ele disse que ele estava conversando com os irmãos, e daí uma irmã disse assim, irmão Brando estava orando lá naquela montanha? Sim, eu estava. Porque o meu filho pegou e disse, mamãe, irmão Brando está lá naquela montanha. Olha lá aquela nuvem sobre ele, lá sobre aquela montanha. Ele está orando. É Deus que está lá falando com ele. Então quando ele desceu da montanha, ele já tinha a palavra para dar para ele. Louvado seja Deus. Então nós estamos vestindo com esses trovões, com as mensagens que Deus tem trazido para nós, cada uma delas, a deidade manifestada agora. Louvado seja Deus, através de cada irmão e cada irmã. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus vela por ela para cumprir. E se você estiver na palavra, e a palavra estiver em você, tudo quando pedires, isso Deus vai te conceder. Porque você faz parte dessa palavra. E não é todos. Alguém que estava com uma pessoa enferma disse, mas por que Deus não cura? Disse, tudo tem que ser através da revelação. Deus, ele tem a sua soberania. Nós temos que estar na palavra para poder entender. Agora, se eu não quero nem cumprir a palavra, como é que eu vou ter a revelação de algo sobrenatural que Deus pode operar? Aleluia. Se Jesus foi no tanque de Betesda, e ali havia muitos enfermos, mas somente um foi curado. Deus mandou ele ali, ele foi guiado pelo Espírito Santo para curar uma pessoa, e havia muitos enfermos. Ele ia numa cidade para curar uma pessoa, às vezes ressuscitava um, mas havia um cemitério do lado, ele não ressuscitava aqueles que estavam mortos. Quando ressuscitou Lázaro, ele chamou só Lázaro, só o nome de Lázaro, senão os outros iam vir tudo junto. Mas era só aquele que era para ressuscitar, porque Deus tem a sua soberania, Ele tem os seus propósitos, e nós temos que estar enquadrados na palavra para ver essa palavra se movendo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Nós devemos reconhecer que nesse tempo Deus está habitando em nós. Deus está trabalhando numa igreja no qual Ele já tem se casado com ela através da palavra. E Ele tem as vestes nupciais preparadas para que então nós possamos passar 3 anos e meio com Ele, e logo depois voltar com Ele sobre a terra para governar por 1000 anos. Aleluia. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Se tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo na revelação desse dia, e Deus tem mandado um profeta, tem revelado um batismo que não é um batismo apenas apostólico, mas é um batismo de restauração, incluindo todas as coisas, não só uma parte da palavra. Porque tem muitas igrejas que batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, tem muitas igrejas que têm lava-pés, mas esta palavra que veio para esse tempo é para restaurar todas as coisas. Então eu gostaria de abrir a oportunidade para quem quiser vir hoje aqui até a frente. Nós vamos estar orando, se tem alguém que quer se reconciliar, se você pôde entender esta mensagem, se você acha que Deus está falando com você, isso ficou notório, você possa dar um passo até a frente, que nós vamos estar orando. Alguém que queira se reconciliar, porque o dia de amanhã pertence a Deus, e Deus é já. Deus, Ele está falando e Ele vela pela sua palavra. Ele não vai deixar a sua palavra voltar vazia. Se você não crê que você é um eleito de Deus,
por causa das suas falhas. Você não consegue enxergar que Jesus Cristo, Ele tem te purificado. Você quer dar um passo até a frente, para que Deus possa te clarear mais através do seu Espírito? Porque tudo nós temos que fazer através da humilhação. Tudo através da humilhação. Jó, a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Quando ele estava naquela situação ali, Deus estava permitindo que aquilo acontecesse para ele, e para que ele pudesse então reconhecer quem ele é, ele ter a revelação que antes da fundação do mundo ele já existia, que havia uma ressurreição, e com aqueles olhos ele poderia ver o Redentor dele, e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha essa convicção, essa esperança, que um dia ele viria, ele poderia ver aquele Redentor que estava por vir, que ia redimir ele de toda a falha, de todo o pecado. Amém? A porta está aberta. Alguém quer vir até a frente? Ninguém quer vir até a frente? Amém. Tá bom. Então, vamos inclinar nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, sabemos, Senhor, que Tu vela pela Tua palavra, e nós cremos, Senhor, nesta Tua palavra. Sabemos, o Senhor, que não é apenas um livro de história, mas é um livro, o Senhor, no qual ele foi inspirado para escrever. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por sabermos, Senhor, que somos Teus filhos eleitos. Ó Senhor, que a única coisa que temos para fazer é Te glorificar. Ó Senhor, pela salvação, Senhor, que Tu tem comprado para nós. Ó Deus, por isso que a Tua igreja nesse tempo, ela tem que reconhecer quem ela é, e por isso que ela tem um novo cântico nos seus lábios. Ó Deus, porque ela é a noiva escolhida, ó Senhor, e é a noiva chamada, Senhor, para cumprir toda a Tua palavra. Ó Deus, Eva caiu ali no paraíso, no Teu paraíso, mas Tu nos colocou, Senhor, no Éden de Satanás. E nesse tempo haveria uma igreja que não cairia, haveria uma igreja que creria em toda a palavra. Ela não questionaria, ela não pegaria conselho de outras pessoas, ó Senhor, mas ela ficaria crendo, ó Senhor, naquilo que Tu prometeu para ela. Ó Senhor, ela não ficaria covardada, mas ela daria passos após passos, assim como Josué deu. Portanto, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, Senhor, pela mensagem desse dia, pelo mensageiro que tem nos enviado, ó Senhor, por estarmos nesta noite podendo usufruir, Senhor, e desfrutar desta tão grande salvação. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.